Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo hoje. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa mentoria de aceleração ministerial. E nesses dias estamos falando de célula, porque nós somos uma igreja em células. Então, mais do que qualquer outra coisa, qualquer outro assunto, você tem que dominar. Esse é um assunto que você tem que ter absoluta clareza, porque vai ser uma parte expressiva do seu trabalho. Não dá para você delegar esse trabalho para outro, ok? Você não pode ter aí um diretor de célula, nada disso. Você é o responsável, você é o pastor. Então, mesmo aqui em Goiânia, que nós temos hoje milhares de células na cidade, eu sou o pastor, eu sou o responsável, e até hoje eu cobro, pego o relatório, quero saber das metas, porque precisamos de exercer o nosso ministério, que é em célula. Amém? Então, uma igreja em célula, ela não é caracterizada apenas pelas reuniões nas casas. Então, eu falei para você nas duas últimas reuniões, aulas, que nós seguimos valores espirituais. As células definem nossa estrutura. E os valores decorrentes das células definem a forma como nós vemos a vida da igreja. Entendeu? Em outras palavras, os nossos valores são a base e também definem a nossa estrutura. Então, os valores da igreja em célula falam daquilo que nós acreditamos. É a razão pela qual nos reunimos em célula e a maneira como nos relacionamos com Deus e com os irmãos nos grupos menores. Amém? Então, a primeira responsabilidade de um discipulador, de um pastor de rede, dê o nome que você quiser, um supervisor, um obreiro, a primeira responsabilidade dele é guardar esses valores, para que nenhum deles se perca com o passar do tempo. E eu tenho mencionado para você aqui vários valores. Hoje eu não quero falar dos valores, eu quero falar hoje de alguns princípios das células, mas eu já compartilhei com você, amém? Então lembra disso, para nós é um valor, a igreja são as pessoas, a igreja não é o prédio. Um segundo valor que eu enfatizei com você aqui é cada crente é um ministro. Outro valor, cada casa é extensão da igreja e deveria estar aberta para a possibilidade de ter uma célula. Nosso alvo é que cada membro seja envolvido, comprometido com a obra, como um discípulo. Não queremos simplesmente encher prédio de gente, nós queremos filhos gerados, nascidos de novo. Um outro valor importante, cada função da igreja é uma posição de discipulado. Por quê? Porque cada função tem um líder em treinamento envolvido, que é um eventual substituto e que é também um auxiliar. Mas nós não temos auxiliares simplesmente, nós temos auxiliares que estão em treinamento. Eu falei para você que nós cremos no crescimento, na multiplicação, esse é um outro valor. Um outro valor que eu não mencionei tanto nessas duas últimas aulas, mas é importante, Nós estamos aqui para gerar, não para fazer. Ou seja, nosso alvo sempre é pelo crescimento e multiplicação, nunca simplesmente para fazer eventos. Um outro valor importante para nós, a obra de Deus é feita pela unção. Não tem nada que se faça na casa de Deus que não seja pela unção, pela revelação, porque tudo o que Deus faz é pela palavra e pelo Espírito. Amém? Uma coisa que nós falamos também importante, nós temos a igreja com as duas asas, células, celebração. As duas têm que acontecer, as duas têm que ser supervisionadas. Então, aqui em Goiânia nós somos 10 prédios, então eu procuro saber, ser informado quantas pessoas estavam no culto, cada domingo. Os pastores contam, porque é preciso que sempre esteja avançando. Não só na célula, mas na celebração também. Amém? Muito bem, então além de valores que eu já mencionei para você, que guardam a nossa prática e a nossa visão, tem alguns princípios chaves que nós praticamos na edificação de uma igreja em célula. Vamos ver cada um deles? Quero mencionar pelo menos 10 para você. Primeiro, as células devem ser um grupo pequeno, de no máximo 15 pessoas. Então, quando a célula chega a 15 pessoas, deve se multiplicar. Esse é o primeiro princípio absoluto, é o tamanho.
As células devem ser mantidas pequenas, no máximo 15 pessoas. Então, nem sempre é possível manter um grupo pequeno, né? Como a gente gostaria, por causa, às vezes, da dificuldade de se treinar novos líderes. Mas nós temos que fazer todo o esforço nessa direção, para que a vida da célula não se degenere, porque uma célula com 20, 30 pessoas vai perdendo a sua característica principal, que é o do compartilhamento. Então, quando uma célula atinge 15 pessoas, é necessário que ela se multiplique. Nós não falamos dividir, falamos multiplicar. Divisão é negativo, multiplicação é algo positivo. Então, o discipulador e o líder juntos têm que planejar a multiplicação com antecedência, para que no momento em que for executá-la, a célula já tenha tanto o anfitrião novo quanto o líder novo. Amém? Quando a multiplicação demora a acontecer, começa a ter rodízio de pessoas na reunião, porque ela é muito grande. Então, uma reunião com 30 pessoas, se falta 10, ainda é uma reunião grande. Mas uma reunião com 15 pessoas, se faltar 5 ou 10, todos vão perceber. Além disso, irmãos, é muito difícil uma casa que aguenta reunir esse tanto de gente. Vai produzir desânimo no anfitrião. Ele vai ficar cansado daquela reunião, porque vai destruir a casa dele. Então, a reunião não pode ser muito grande. Amém? Além disso, é óbvio, numa reunião aí com 20, 30 pessoas, não dá para todo mundo compartilhar. E se transforma mais num culto de celebração. O apacentamento também já não acontece, porque o líder não dá conta de cuidar desse tanto de gente. E a tendência é a acomodação. Já estamos grandes, já fizemos a nossa parte, né? Eu sei que tem células que, às vezes, crescem de maneira abrupta. Por quê? Porque, às vezes, se converte uma pessoa que tem muitos amigos e leva todo mundo. Ou, às vezes, se converte um pai de uma família muito grande. Então, rapidamente, a célula se torna grande. E aí, nesse caso, a célula ela é nova e grande. Então, não dá para fazer a multiplicação, né? Porque a célula é muito nova. Mas existem outras possibilidades. Às vezes, o discipulador pode remanejar, né, um pouco de pessoas para outras células que são próximas do mesmo discipulado. Entendeu? Essa é uma maneira de você ir guardando para que não entre em colapso, porque a casa pode entrar em colapso. Difícil uma casa que tem uma sala que vai caber mais do que 15 pessoas. Ok? Essa é a razão. Por que 15? As pessoas perguntam, pastor, por que 15? Né? Então, não é nada místico. Não tem nada místico envolvido nisso aqui. É simplesmente porque a prática mostrou que 15 pessoas numa reunião é o máximo que dá para todos poderem compartilhar e receberem ministração. Além desse número, torna-se mais difícil. Não dá para apacentar todas as pessoas apropriadamente. Né? A casa não cabe. Né? Então, é importante limitar nesse número. É algo que nós já praticamos há mais de 25 anos. Então, a experiência mostrou que é um número limite. Claro, isso não é uma coisa rígida, mas uma vez que tem 15, o discipulador precisa trabalhar assim, porque a tendência depois é diminuir. Não é crescer mais, às vezes. A tendência é perder. Então, não perca o timing. Tem a hora da multiplicação. Multiplique. Segundo princípio absoluto, a célula é mais do que a sua reunião semanal. Então, o alvo da célula não é só fazer um culto. Fazer o culto também, mas não é só isso. O alvo da célula é ser turma, é ser grupo, é ser uma comunidade verdadeira. Então, a célula não deveria acontecer só no dia da reunião. Está me entendendo? Mas o grupo deveria ter um tipo de companheirismo que os permite encontrar em outras ocasiões durante a semana, talvez no evangelismo, numa visita, né, num aniversário, entende? Há muitas ocasiões e tudo deve ser um motivo de se reunir. Porque se a célula só existe em função da reunião, vira só um culto doméstico, não é célula. Aí vira culto nas casas. Entendeu? É bom ter o culto na casa? É ótimo, mas não é esse o alvo somente. Entendeu? Nós queremos que os irmãos virem... Eu estou usando a palavra turma, porque eu acho que é mais fácil você entender. Essa tem que ser a característica mais perceptível da célula.
é que ela virou uma turma, um grupo coeso ali, que tem prazer em estar uns com os outros, de rirem uns com os outros, de contarem história uns para os outros, de compartilharem, mas também de orar, de fazer vigília, entendeu? De ministrar um na vida dos outros. Então, é mais do que uma reunião semanal. Lembra disso? A célula é mais do que um culto semanal. Terceiro, os líderes de célula têm que ser treinados para tudo aquilo que a gente espera que eles façam. Entendeu? Então, se alguém não tem experiência de companheirismo, evangelismo, edificação de um discípulo, como é que ele vai levar a célula a ter essas experiências? Então, uma responsabilidade muito importante do discipulador é fazer com que o líder de célula, não é, seja treinado, aprenda a fazer tudo aquilo que ele vai ter que fazer na célula. Nós temos um curso, que é o CTL, ele é muito importante. E ele deveria ser ministrado em toda a igreja, pelo menos uma vez por semestre. Ele, obviamente, ajuda muito, né? Ajuda muito. Mas, além disso, nós aqui em Goiânia temos uma reunião periódica de líderes, mensalmente. Você deve fazer o mesmo na sua igreja. Para quê? Motivar seus líderes. Treinar o líder por algo novo que você está percebendo que está tendo deficiência. Amém? Mas, apesar de ter o curso, o CTL, apesar de ter uma reunião de liderança mensal, no discipulado, é preciso que o líder tenha a oportunidade de praticar o que ele está vendo no curso. Entendeu? Então, se lá na aula, ele teve uma aula aprendendo a expulsar demônio, fazer uma visita, né? Então é importante que ele haja uma ocasião para ele praticar, para ele fazer uma visita junto num ambiente seguro. Ele vê acontecendo. Entendeu? O discipulador tem que pegar o discípulo e levar consigo para tudo isso. Então, nós temos aula para treinar líderes, nós temos reuniões periódicas para motivá-lo, mas é no discipulado que ele vai ser treinado de maneira prática. Amém? Prática. Então, vamos equilibrar sempre o ensino com a prática do discipulado. Quarta coisa, o trabalho dos líderes deve levar em conta a maturidade, o nível de cada membro. João, por exemplo, quando ele escreve a sua epístola, ele fala, né, pais, eu vos escrevo. Depois ele diz, jovens, eu vos escrevo. Depois ele fala, filhinhos, eu vos escrevo. Você percebe claramente aí 3 níveis, pais, jovens, filhinhos. Será que ele estava se referindo a algo natural? Eu creio que não. Creio que ele estava falando de níveis de maturidade espiritual. Entendeu? Então, na nossa igreja também, nós definimos níveis dentro da célula. Ok? Então, nós temos, por exemplo, numa célula, líderes em treinamento. Esses líderes de treinamento, eles têm um nível de compromisso maior. Eles, de fato, né, estão agindo como discípulos. E o líder da célula pode, às vezes, esperar deles uma resposta e pode também pedir e até cobrar deles um nível de resposta maior, porque são discípulos. Mas outros membros da célula, que são apenas filhinhos, como diz João, ovelhinhas, tem que ser apacentado. Não pode ser tratado como se fosse um líder. Entendeu? Tem que ser cuidado, protegido, alimentado, suprido. Se você trata uma ovelha como se fosse um líder, um discípulo, o resultado é decepção. A ovelha vai refugar e vai dizer que você está oprimindo ela. Você vai sair mal na foto ainda. Agora, é óbvio que eu não quero que, como diz João, que aquele que é filhinho seja filhinho a vida inteira. A gente quer que ele vire um jovem na fé e depois um pai espiritual. A gente quer que ele avance. Então, nós estamos sempre alimentando, porque a maneira deles crescerem não é com cobrança, é com alimento. Então, você quer que a ovelha cresça? Alimente, alimente. Se nós alimentarmos apropriadamente, vai chegar um momento em que ela mesma vai querer responder como um líder em treinamento, como um discípulo, depois vai se tornar um líder, um pai espiritual. Amém? Tenha sabedoria nisso, tenha bom senso. A maneira de levar alguém a crescer não é cobrando crescimento.
é alimentando. Então, o trabalho do líder de célula, do discipulador, do pastor, tem que sempre levar em conta o nível da pessoa, o estágio em que ele se encontra. Você sabe, o próprio Senhor Jesus parece que tinha isso em mente. Então, tinha as multidões que vinham ter com ele. Tinha coisas que ele falava para as multidões, mas tinha coisas que eu penso que ele falava só para os 12. E dentre os 12 tinha 3, Pedro, Tiago e João, que era mais próximo ainda. Ele tinha os 70 também. Entendeu? Então, cada nível desse tinha um alimento correspondente, um nível de compromisso que se esperava. Então, aprenda a distinguir esses níveis também dentro da igreja, na célula. Isso acaba se tornando um princípio absoluto. Por quê? Porque é uma chave de apacentamento. É uma chave para você lidar com os irmãos. Uma das coisas sérias que eu vejo às vezes é líder que fica falando na internet coisas que deveriam ser faladas só dentro de casa. Jesus não falava para os fariseus coisa que era só para os discípulos. Ele falava dentro de casa. Tenha bom senso. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quinto, a reunião da célula deve ser cheia de participação. Então, não deve ser um culto como o culto de domingo. Está entendendo? Então, o líder, ele é um facilitador. Ele não está lá para pregar, para ser o pregador. Não é uma sala de aula que ele é o professor. Não. A célula é um lugar de compartilhamento. Então, uma reunião saudável de uma célula, ela vai ter muita presença de Deus, entendeu? Muita oração uns pelos outros, mas vai ter também muito compartilhamento. Entendeu? Então, essa participação não é só falando. Pode ser exercitando um dom. Talvez você tenha um dom de profecia, palavra de conhecimento, sabedoria. Entendeu? É participação porque na hora de cantar, todos nós cantamos. Não é um que canta sozinho. É exatamente como está lá em 1 Coríntios 14, 26. Vamos ler. 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Tudo seja feito para edificação. Então, você vê que o padrão da reunião na igreja primitiva era de muita participação. Cada um contribuía de uma forma. Então, muito importante você ensinar para o líder da célula, porque já aconteceu tanto nesses anos todos que eu estou à frente de célula, né? De líder que compra um púlpitozinho, um retroprojetor antigamente, um projetor hoje, compra microfone, um teclado, um violão, e começa a colocar as cadeiras enfileiradas na garagem como se fosse uma congregação. Isso aconteceu muitas vezes. Ele é bem intencionado? Sim. Ele é de Deus? Com certeza, mas não está entendendo o que está fazendo. O alvo dele lá não é fazer da célula uma congregação. O objetivo dele é só facilitar o compartilhamento, para que todos possam ministrar e falar. Falar é a coisa mais importante na célula. Então, ele tem que estimular os irmãos a falarem, abrir a boca e compartilharem. E ele tem que fazer isso de maneira amável, com todo cuidado. Primeiro, para que ninguém fale demais, tem gente que monopoliza, não é verdade? E outros que nunca falam nada. Ele tem que amavelmente também dar uma cutucada para que a pessoa possa participar. Não é? A questão dos dons espirituais. Também nunca force, entende? Mas estimule. Isso não é possível fazer numa reunião de domingo. Não tem jeito de domingo todos poderem participar. E os dons são uma parte importante. Eu creio. Está muito claro isso lá em Coríntios. Mas como é que esses dons vão fluir num culto de domingo? Entende? Tem que ser na célula, onde todos podem fluir. É o melhor lugar para praticar e exercitar dons espirituais. Então, o líder é um facilitador disso, para que os dons aconteçam. Amém? Vamos lá. Sexto princípio. Toda célula tem um alvo de multiplicação. Então, discípulos muito tímidos, que querem ficar sempre dentro da sua zona de segurança, dificilmente vão avançar, ou vão ajudar, vão cooperar para que a obra avance.
Então, eles têm que ser desafiados sempre a se multiplicarem a sua célula. Então, a vontade de Deus é que em toda a criação haja multiplicação. Depois de criar o homem e a mulher, lá em Gênesis 1, 28, o que Deus disse para eles? Sede fecundos, multiplicai-vos. Então, Deus colocou dentro de cada semente o potencial de gerar uma floresta inteira. Basta você olhar para uma árvore carregada de frutos para perceber que Deus ama frutificação em abundância. Todas as coisas vivas que são saudáveis, em algum momento vão se reproduzir, vão se multiplicar. Animais se multiplicam, plantas se multiplicam, toda a criação viva se multiplica. E às vezes multiplica de maneira assim, extraordinária. Você sabe, um grão de milho, ele pode gerar, no mínimo, uma espiga, que tem 600 grãos. Um grão de milho. Se você pega esse mesmo grão de milho, de cada um dessa espiga, e planta, você vai ter 600 espigas, que vão gerar de 600 a 1.000 grãos. Isso na segunda geração já. Olha como Deus ama a abundância e a multiplicação. Então, para que a vida pudesse se manter, Deus estabeleceu dessa maneira. Então, a multiplicação é algo divino. E você vê também na palavra de Deus. Tem muito líder que corre disso, né? que se assusta quando nós falamos disso. Mas você vai ver no livro de Atos que a multiplicação acontecia todo o tempo. Todo o tempo. Vamos ler. Pegue aí sua Bíblia. Vamos ler 3 versículos, ou 3 textos da palavra de Deus. Lá em Atos, no capítulo 6, diz assim, no verso 1, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos. Que coisa, hein? Verso 7, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos, se multiplicava. Essa é a maneira como está escrito. Agora, olha o capítulo 9, verso 31, Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Crescia em número. Olha como as coisas de Deus acontecem. A igreja crescia em número. Vai lá para o capítulo 12, Atos 12, verso 24. Olha o que a palavra de Deus diz. Deixa eu abrir a minha aqui. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Interessante que aqui coloca igreja como sinônimo de palavra de Deus. Que coisa impressionante. Agora você vê que a palavra multiplicação acontece em todas essas referências, em todos esses contextos. Então, é a vontade de Deus, crescimento e multiplicação. É mais do que adição, é multiplicação. Lembra disso? Tudo aquilo que é vivo se multiplica. Então, tenha uma mentalidade de multiplicação, porque se não está se crescendo é porque não está vivo. A igreja que não está crescendo é porque não está viva. Tornou-se um objeto inanimado. Não tem vida fluindo. Onde tem vida fluindo, vai ter algum crescimento. O crescimento não tem que ser extraordinário, explosivo, mas tem que acontecer. E nós multiplicamos tudo. Multiplicamos célula, multiplicamos líderes, multiplicamos ministérios, multiplicamos discípulos, obreiros, pastores, e no final multiplicamos igrejas também. Então nós temos que trabalhar esperando multiplicação, ok? Multiplicação da nossa célula. Tem essa disposição. Eu te mostrei aqui, está na palavra de Deus. Agora, é preciso caminhar debaixo dessa unção e crer que está debaixo dela. Uma unção de crescimento, uma unção de multiplicação. Valorize aquilo que Deus tem te dado. Creia que você foi plantado no lugar certo. Por isso, ore e creia pela chuva do céu, que vai trazer muita multiplicação. Deus já tem te dado algo. Amém? Você sabe, a única coisa que não pode ser multiplicada é zero. Zero multiplicado por qualquer coisa é sempre igual a zero. Mas graças a Deus que Ele te deu algo. Pelo menos uma célula você tem. Entende? Tem algo que pode ser multiplicado.
Talvez você está pensando que o que você tem na sua igreja hoje é tão pouco que é igual a zero, mas não é. Ainda que os seus recursos hoje pareçam insignificantes, pareçam que são igual a zero, não são. Que o Senhor te abra os olhos a você enxergar o potencial daquilo que já está nas suas mãos e que vai crescer. Amém? Você vê, Deus chamou Abraão, falou que ele seria pai de nação. Mas Abraão mesmo só gerou um filho. Então, na primeira geração, Abraão gerou só um. Poderia ficar desanimado, Isaac. Mas depois, na terceira geração, Isaac já gerou dois, Esaú e Jacó. Depois, na quarta geração, Jacó já gerou 12. E a partir da quinta geração, já são 12 tribos. Famílias que viraram tribos. Então, você vê, às vezes, no começo, de Abraão para Isaac, parece devagar, mas a promessa de Deus é de multiplicação, não é de reposição. É maior do que isso. Precisamos de pastores que creiam nisso, querido. Precisamos de pastores que amem isso, que não encarem isso como um ônus, como um peso, mas como oportunidade de fé. Vamos lá. 7. Todo membro é um ministro. E cada ministro deve ser discipulado para se tornar um líder. Nós temos que treinar todos para serem líderes. Nem todos vão responder. Nem todos vão querer. Mas nós treinamos todos. Chamamos todos. Amém? Procure treinar o líder antes de você levantá-lo. Para isso nós temos o CTL. Entendeu? Que não tenhamos líderes que não tenham feito o CTL. Importante. A célula é lugar de multiplicação e crescimento, de discipulado. Mas também é um lugar de lideranças serem formadas. É o melhor lugar para o líder aprender a ser líder. É um ambiente pequeno, controlado, não é? Onde ele pode exercitar fé, é um lugar onde ele pode praticar todas as habilidades de um pastor. Sabia disso? Todas. Ele pode treinar ali, Deus pode treiná-lo ali. Ah, mas aquele líder não quer ser pastor. Pois é, não tem problema. Ele pode ser líder de célula. Nem todos serão pastores. Eu não digo que todos serão pastores, de jeito nenhum. Mas eu creio que todos, em alguma medida, lideram. Então, todo crente é um ministro. Essa é a nossa visão. Mas eu creio que todo ministro tem que ser treinado. E depois ser enviado para a sua escola, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua célula, como um discípulo. Amém? 8º, toda célula tem que estar debaixo de supervisão. Nós não temos células soltas, isoladas. Muitas vezes já aconteceu aqui em Goiânia, somente irmãos que vêm de outras igrejas. Eles chegam aqui e eles falam: pastor, eu quero estar na visão da igreja, eu vou abrir uma célula. Aí eu fico só observando. Aí daqui a pouco eles voltam: pastor, abri a célula. E eu digo para eles: então, quem é o seu discipulador, o seu supervisor? Qual que é o pastor que está acompanhando a sua célula? Ah, não, pastor, não tem ninguém. Minha célula é livre. Célula livre no organismo produz câncer. Não tem esse negócio de célula livre. Entendeu? Toda liderança, toda linha de comunicação tem que estar debaixo de supervisão. Entendeu? Supervisão. Então, não tem esse negócio de célula que está sozinha. Ela é uma célula independente. Células independentes vão dar problema. Estou te contando. Entendeu? Outra coisa, nós não temos pessoas que simplesmente exercem cargos. De jeito nenhum. Nós temos funções, e essas funções devem se reproduzir. Ou seja, não tem simplesmente um auxiliar. Tem um líder em treinamento. Então, o líder de célula, ele não tem alguém para ajudar simplesmente. Quem o ajuda é um líder em treinamento. O discipulador tem que ter um discipulador em treinamento. O pastor tem que ter um obreiro, que é um pastor em treinamento. Pelo menos um. Não tem que ser muitos. Isso permite a obra de Deus avançar com graça, com leveza, com saúde. Amém, querido? Então, não permita líderes independentes, líder que não tem um discipulador sobre ele em autoridade.
para acompanhá-lo. Então, pessoas que não se submetem, né, ao seu nível de liderança, elas com isso estão demonstrando que não são qualificadas para liderar entre nós. Porque todo bom líder é um bom liderado. Está me ouvindo? Todo bom discipulador, um dia, foi um bom discípulo. Você sabe se alguém vai ser um bom discipulador? Se ele é um bom discípulo. Amém? Isso é muito importante. E nono, aleluia, a estrutura de células é movida pela unção e não pela mera organização. Então, se não há poder de Deus, nós estamos só brincando de ser igreja, estamos entretendo as pessoas. A igreja é sobrenatural, ela não é terrena. A origem da igreja é celestial. Então, o poder também da igreja é a sua própria vida, que é celestial. Tudo que na vida da igreja não for feito com base na força espiritual, não vai traduzir na realidade da igreja. Pode até acontecer, mas vai ser só um evento. Então, seja comunhão, seja pregação, aconselhamento, louvor, célula, entendeu? Nós não fazemos essas coisas apenas aplicando técnicas de liderança. Não. É tudo feito pela unção, pelo poder do Espírito. Vidas vão se converter, os santos vão ser edificados, as células vão se multiplicar, se tiver unção. Isso não vai acontecer porque você aplicou uma técnica. É a unção que faz diferença. Não é a técnica, não é o método. Célula é só um método. Então, você chegar aqui e aprender que célula se multiplica com 15 pessoas, né? Que tem ali uma estrutura de acompanhamento, e isso não resolve. Isso é só um odre, e o odre pode estar vazio. E um odre sem vinho, ele não tem sentido, ele não tem razão de existir. A razão de existir do odre é o vinho. Então, nós precisamos de ser pastores incendiários, pastores cheios do fogo de Deus. Amém? Maravilhoso quando a gente chega no ambiente, na hora que a gente fala, o ambiente muda. Né? Quando você chega, o ambiente muda. Há um senso vivo ali de presença de Deus. Você sabe, às vezes a reunião da célula pode estar até pesada. Não é? Mas quando aquele líder ungido chega, começa a falar, as pessoas sentem o liberar do Espírito. Precisamos de clamar todos os dias por presença, glória, unção, um ambiente liberado entre nós. Não podemos ter reuniões pesadas, irmãos. Isso não pode ser a regra, o padrão. É preciso estimular os irmãos a orar por curas, milagres. Acho que toda reunião nossa tem que ser um encontro com Deus. Se for só técnica, nós vamos ser só uma organização, como qualquer outra organização humana que existe aí. O que nos faz diferentes é a presença e a unção poderosa do Espírito Santo de Deus. Por último, um princípio absoluto, as células não são um departamento. As células são a igreja. As células são a igreja. Nós não somos uma igreja com célula. Somos uma igreja em célula. Ou seja, na nossa igreja, as células não são um departamento entre outros. As células não são uma opção entre muitas. Não. A célula é a maneira de sermos igreja. Amém? É isso que caracteriza uma igreja em célula. Lembra disso. Então, tem muitas igrejas de programa que têm célula, mas a célula é só uma opção no menu. A pessoa pode escolher muitos ou não escolher nenhum. No nosso meio, ela pode até se omitir, não querer participar, ok? Mas ela sabe qual é o caminho. Ela sabe qual é o caminho da participação, qual é o caminho do envolvimento, qual o trilho do crescimento. Amém? Então, não há ministério de células, mas há ministério nas células. As células são a maneira de nos organizarmos, de sermos expressivos dentro da visão que Deus nos deu. É a maneira de sermos igreja. Nós somos uma igreja em célula. Entre nós há um equilíbrio entre celebração e célula. Então, célula não é opcional. Você não escolhe entre célula e celebração. Não, não. As duas coisas fazem parte de uma dieta para crescimento. Amém? Tudo, até a nossa assistência social é feita a partir da célula. É o líder de célula que recomenda a pessoa para receber a cesta.
Muitas células nem admitem recorrer à ajuda do nosso Instituto Social. Elas mesmas é que resolvem o problema, porque tudo é a partir da célula. É feito por meio da célula. Nós mobilizamos, né? Como é que nós sentimos falta de um membro? Na célula. Uma igreja programa, as pessoas saem, chegam, ninguém sabe. Entende? Nós não somos uma igreja de programa. Precisamos repetir isso constantemente, ensinar constantemente para vivermos essa realidade. Amém? 10 princípios absolutos. Depois, dá uma recapitulada dessa palavra ficar viva no seu coração. Amém? Deus abençoe você. Até a nossa próxima aula.